Você aí tava torcendo contra e pensou que, assim como o Cruzeiro, o Vasco faria vergonha na Copa do Brasil? Te falar que eu também tava com esse medo, mas não aconteceu isso não. Vem comigo aqui, pessoal. Hoje o time do Vasco da Gama entrou em campo com este elenco aqui. Aqui tem coisa que me agrada na parte da frente e tem coisa que me desagrada na parte de trás. O que acontece? Na parte da frente do elenco do Vasco da Gama, no ataque, a gente tem a ausência do David. Eu sou um homem simples, basta isso pra eu ser feliz. O David hoje não estava entre os titulares. No lugar dele a gente vai encontrar aqui Rossi e Adson. Duas novidades, principalmente se falando de time titular. Nenhum dos dois normalmente joga. O Rossi, ele provavelmente não vai ser titular durante a temporada. Ele hoje estava porque o Payet não estava. O Payet tá gripado e tal. Agora o Adson, como eu já falei e volto a falar, a tendência é que ele vire titular conforme o tempo for passando. Agora, se isso aqui é legal, a ausência do David é interessante, na parte de trás do time, no setor defensivo, a gente tem um negócio que aí sim eu não entendi muito bem não. Você vê aqui Rojas, Medel e Léo, e aí você percebe, ué, cadê o João Vitor? O João Vitor, cara, aqui hoje, ele só não é o melhor zagueiro do Vasco, porque o Medel é muito bom, mas ele é o zagueiro mais caro, hoje ele não estava no time titular. E a informação que foi amplamente repassada é que ele não tem lesão, ele não tem gripe, ele não tem nada absolutamente, foi uma decisão técnica. E o que isso quer dizer pra quem não entende? O juiz não, Deus me livre, o treinador basicamente não quis colocar ele. Achou que seria uma boa, achou que seria melhor o Rojas. E aí eu não entendo. O João Vitor, ele é caro e além dele ser caro, ele joga bem, então ele tem duas coisas ali que pesa pra ele ser titular. Normalmente, como quando um time investe alto em um jogador, você espera que esse jogador ganhe mais chances e, fora isso, ele já estava merecendo, ele já vem sendo titular e estava jogando bem. Mas hoje do nada apareceu o Rojas. Rojas jogou bem? Na verdade não. Eu sinceramente não entendo, não sei se aqui o Ramon quis simplesmente testar alguma coisa diferente, não sei se ele achou que era muito fácil por ser contra o Marcílio Dias, eu não sei o que aconteceu. Não gostei, mas isso se consertou durante o jogo. Enfim, a partida começa a rolar e já começa até que muito bem. O Vasco já sai na frente com o gol do Pirata, que agora volta a cada dia mais ser parecido com o ano passado, que ele joga, ele crava, ele faz. Olha só, numa bola que vem do Rossi, olha aqui, um cruzamento rasteiro dentro da área, tá lá o Verratti fazendo gol bem do padrão dele, e aqui ele sai pra comemorar. Se eu não me engano, são 4 jogos seguidos fazendo gol, 4 ou 3, não sei. Enfim, ele voltou a marcar, ele começou o ano meio mal, era meio preocupante, porque o Vasco já não tem reserva pra ele. Se não tiver nem ele jogando bem, aí ferrou, tá ligado? Mas pelo menos ele volta a ter uma boa fase. E assim, se por um lado é muito da hora dele, eu vou comentar aqui agora do cara que tá aqui atrás, o Rossi, que foi quem deu o passe. Assim, pra mim, foi automático ao ver a assistência, muito boa assistência, do Rossi, pensar, beleza, já ajudou mais do que o David. O Rossi entrou justamente no lado ali do David, o Rossi substituiu o David, e assim, eu não sei se é muita, sabe, perseguição minha, mas eu já achei melhor. É claro que ele é um jogador bem dos limitados, eu tô falando do Rossi, ele é limitado, ele ano passado foi importante ali naquele jogo contra o Fluminense, que ele acabou com o Marcelo, ele foi importante aqui e ali, mas no geral é um jogador que até por causa da idade, ele já, né, entrega tudo aquilo, mas assim, em comparação ao David, eu vou guardar para daqui a pouco saibam que eu prefiro o Rossi. Na sequência, a gente toma gol do Marcílio Dias, que tá aqui a arte deles, e a arte quem fez foi a defesa do Vasco, que toma um gol de trapalhões, a bola vai dentro da área, num lance muito esquisito, o Vasco permite sofrer o gol, e tem até uma mini polêmica aqui, que se você olhar, parece que o cara que encosta na bola primeiro, parece que ele tá impedido. Só que assim, o Vasco ficar preocupando com falta de VAR e impedimento num jogo contra o Marcílio Dias, eu acho que é se diminuir demais. Eu acho que o time tem que criar vergonha na cara e não tomar esse tipo de gol. A gente tá jogando contra um time que, assim, não é da segunda divisão, não é da terceira e, pra quem não sabe, não é nem da quarta. O Marcílio, ele não tem divisão, ele não joga campeonato brasileiro nenhum, tá ligado? Ele joga lá o campeonato estadual, estava na Copa do Brasil, mas é só isso. Então, assim, talvez aqui, se você olhar, tinha um impedimento, mas pelo amor de Deus, é o Vasco da Gama. A gente não pode ficar se apegando nisso contra um time tão pequeno, tá ligado? Não era nem... Esse é o
meu ponto. Não era nem pro Vasco tá permitindo o Marcílio ter esses momentos e essa folga aqui. E aqui tem uma coisa. Cadê o João Vitor? O João Vitor é um jogador alto. Por quê? Porque precisa, porque o Medel não é alto. O Medel é muito bom. Ele até tem um bom pulo. Ele é bom no jogo aéreo, sabe? Ele tem uma boa impulsão, mas também não faz milagre, né? Ele é baixinho. Precisa de jogador alto, jogador que tem um bom jogo aéreo para compensar o Medel, que é baixo. E aí, quando você tira o João Vitor e você não coloca nem o Maicon, você coloca o Rojas, que é outro tampinha, aí fica difícil. Então eu acho que aqui é um erro bem fácil de perceber do Ramon, que Deus o livre, eu criticar o Ramon, se ele der um tapa na minha cara eu peço desculpa, tá ligado? Mas assim, é estranho isso aqui. Eu espero que para os próximos jogos o João Vitor, que é muito bom e merece ser titular, seja titular. Dando sequência, gol do Vasco. O primeiro do Adson, que, meu Deus do céu, é muito parecido ao Gabriel Peck de uns anos atrás. O jeito dele, a magreza dele, a velocidade é muito Peck de uns anos atrás. Aqui a bola vai dentro da área em outro cruzamento do Rossi, o Verratti bate nela e na volta o Adson faz o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Tá ele aqui comemorando. Eu acho que assim, o caminho natural é que ele vire titular, é o que eu já falei, só que ele também tem características diferentes do Rossi, né? Do Rossi não, do David. Porque ele briga por vaga com o David. Porque do outro lado tá o Payet, então o lado de cá ou é David ou é Adson. E assim, a característica de um é muito diferente de outro. A gente tem o David, que joga mais próximo ao atacante, ele tem corpo, ele é muito forte fisicamente, e aí o Adson é o total oposto, tá ligado? Então talvez por isso que o Ramon ainda tá demorando para transformar este carinha aqui em titular de fato, mas eu espero que isso não fique demorando muito, porque assim, qualquer um que toca na bola e que sabe que a bola é redonda, eu já tô preferindo em vez do David. Enfim, rapaziada, a gente chega, na verdade nem vai pro intervalo ainda não, porque tem um bate e rebate do Vasco, que o Léo Jardim dá um rebote e quase que o Vasco toma um gol no fim do primeiro tempo, e agora sim a gente chega ao final do primeiro tempo. Apesar da vitória parcial aqui, o Vasco jogava mal, e por isso o título que o Vasco tentou perder, porque assim, é meio inconcebível você passar aperto para um time que é tão pequeno quanto é o Marcílio Dias. Com todo respeito, se tiver algum torcedor deles vendo aqui, mas assim, não tem cabimento, tá ligado? O Vasco batia a cabeça, principalmente na saída de bola lá atrás, zaga, laterais, os dois laterais hoje jogaram bem abaixo do que jogam. Os volantes ali também errando passe muito bobo, o Vasco dando muita oportunidade, subiu ali aquele cheirinho de nossa, nós vamos fazer vexame, o Cruzeiro 2 vem aí, mas acontece que não. E assim, não pode ficar dando mole, porque isso aqui é Copa do Brasil, é mata-mata, e numa dessa, a gente ano passado foi eliminado em casa pro ABC. Dito isso, rapaziada, começa o segundo tempo exatamente da mesma forma. Qual forma? Passando aperto. Olha só, mais Marcílio Dias aqui chutando e Léo Jardim tendo que defender. É o que eu tô falando, não era pro Vasco tá sequer permitindo esses vários e vários chutes, tá ligado? Tem muita gente que jogou abaixo no sistema defensivo do Vasco hoje, e não só no sistema defensivo, mas também ali no começo de meio de campo, até que entrou o João Vitor. Ele entrou no segundo tempo e entrou bem. O Matheus Cocão também é outro que não só hoje, mas já nos últimos jogos ele sempre entra bem, e hoje foi mais uma vez o caso. O João Vitor, ele entra até participando ofensivamente, ele faz ali umas tabelinhas e meio que ajuda o Vasco a construir alguma coisa até no ataque, tá ligado? O João Vitor pra mim é obviamente melhor do que o Rojas e do que o Maicon também, mas principalmente do que o Rojas, e o Vasco meio que cresce ali. O Galdamez, ele é um ponto que eu sempre falo a mesma coisa, com a bola no pé ele é muito bom, sem a bola ele não marca ninguém, ele fica meio que só olhando a galera ali, tá ligado? Enfim, o Vasco melhora, e aí já está ganhando, e vale lembrar que o regulamento da Copa do Brasil, o Marcílio Dias precisava não só empatar, porque não existe pênalti, ele precisava ganhar do Vasco, empate é classificação do Vasco, então assim, a coisa meio que ficou mais fácil aqui conforme o tempo foi passando. Tanto é que tivemos gol do David, e agora eu tô criticando ele o tempo todo. O que eu acho do David? Eu vou ficar pegando no pé dele toda hora? Vamos ver primeiro o gol, que eu já comento sobre isso, porque assim, a bola vem do Galdamez, um baita passe enfiado, o David sai cara a cara com o goleiro e balança as redes, faz, se eu não me engano, o segundo dele com a camisa do Vasco, e tá ele aqui abraçando o senhor do vape, o Prachedes. O que eu acho do David? O David, cara, é sim um jogador limitado, mas aqui também eu não vou ficar enchendo o saco do cara toda hora, tá ligado? Hoje ele entrou, fez gol logo na primeira chance que teve, e eu falo isso porque no jogo contra o Dax, que foi o outro jogo que ele fez gol, ele não fez na primeira chance, na verdade ele perdeu umas 2, 3, 4, aí ele fez um, hoje não, hoje ele chegou, fez gol, e é isso aí.
A minha crítica a ele é que eu não acho que ele deva ser titular do Vasco. Dito isso, também não vou ficar, sabe, tirando o cara pra maluco à toa. Eu acredito que vai ter momento que ele vai fazer eu ter que, passar raiva aqui. Mas hoje, em específico, ele entrou numa fase do jogo que já tava meio que tudo encaminhando pra ficar tranquilo, porque aquilo, o regulamento já ajudava o Vasco. Aí você já tá com 2-1, o time rival começou a cansar, porque também ninguém é de ferro, o Vasco faz 3, o Vasco passa da primeira fase, assim como passou ano passado, do trem do Amapá, num golaço do Nenê, que pra quem não lembra, meu Deus do céu. E assim como ano passado, a gente já no jogo do trem do Amapá começava a ver que, por exemplo, o Pedro Raul não seria uma coisa muito boa, eu acho que aqui a gente já começa a ver qual que vai ser do Vasco pra esse ano, tá ligado? E o qual que vai ser, na minha opinião, é o seguinte: o Verratti é muito bom, mas ele precisa de reserva, e sem Payet fica muito difícil. É o que eu venho falando, e eu volto a repetir, e eu espero que eu não precise ficar falando. Eu avisei. Eu espero que eu não precise ficar falando isso durante o ano. Mas o negócio é o seguinte: sem o Payet, esse time piora, e não piora pouco não, piora muito. Sem o Payet, que agora joga muito bem e que da hora, mas nem sempre ele vai estar aí, o Vasco vira outro time, vira um time muito inferior. O Verratti é muito bom, voltou a jogar bem, voltou a fazer gol, mas quando ele não puder, quando ele não estiver disponível, quem que vai entrar no lugar dele? Não tem ninguém. Então, assim, a do Vasco para esse ano é o seguinte: estando todo mundo ali titular, João Vitor na zaga, Payet no time, fica bom, joga bem, jogou bem clássicos, tá ligado? Mas se perde uma, duas peças, mostra o quão é fraco e curto o banco de reservas do Vasco. Tem muito pouca opção de qualidade no banco. É isso que eu tinha pra falar no jogo de hoje. Muito obrigado por assistir. Comenta aqui o que você achou. Tô em live agora na Twitch pra quem estiver vendo na madrugada. Primeiro link da descrição. Vai lá!